Olá, amados, a graça e a paz do Senhor para todo mundo. Esses dias temos sido acometidos por um vírus muito perigoso e altamente contagioso, que tem infelizmente ceifado a vida de muitas pessoas. E por causa desse vírus, hoje somos obrigados a viver em isolamento social, com o intuito de se evitar a proliferação desse vírus. Paralelo a isso, temos refletido esses dias que existem alguns vírus que são altamente perigosos e corrosivos para a nossa vida social, bem como para a nossa espiritualidade. E é com o intuito de combater esses vírus que estamos iniciando a série Combatendo o Vírus. E hoje, o vírus que nós iremos combater chama-se fofoca. Algo terrível e maligno. O que a palavra do Senhor nos instrui a respeito deste tema? A palavra, amados, é categórica em nos instruir a não falarmos da vida de ninguém. Aí você pode pensar, pastora, mas eu não falo de ninguém. Eu apenas escuto o que os outros vêm me dizer. A mesma palavra que nos instrui a não falarmos de ninguém, ela também nos instrui a não emprestarmos os nossos ouvidos às pessoas que falam mal dos outros. Tanto o que fala como o que ouve, ambos são caracterizados fofoca. E este é um assunto que não só merece a nossa atenção, mas se exercermos um domínio sobre a nossa língua, nós viveremos em vitória em outras áreas das nossas vidas. É que o texto de Tiago, no capítulo 3, diz: todos nós tropeçamos em alguma coisa, mas se alguém tem o poder, a capacidade de refrear a própria língua, esse tal é varão perfeito. Fofoca, queridos, não tem nada de fofo. A palavra fofoca, ela significa pessoa que fala maldosamente da vida dos outros e que espalha contendas. E este é um mal muito presente na sociedade atual. Hoje, na verdade, muitos lugares são ambientes para esse tipo de coisa. Às vezes, uma reunião de família, às vezes numa faculdade, no trabalho, sentados numa calçada, num coletivo. Muitos lugares hoje se tornam ambiente para fofoca, principalmente as redes sociais, que têm elevado a fofoca a um nível de entretenimento. As pessoas hoje se entretêm falando mal dos outros. E por mais que se apresente com aparência de piedade, que seja algo ingênuo e comum, a fofoca é algo destruidor. Além de arruinar a vida da própria pessoa, a fofoca tem destruído casamentos, tem destruído famílias, separado melhores amigos e além de minar muitas vezes a obra do Senhor. É inadmissível que um cristão genuíno, ele além de se envolver com esse tipo de coisa, ainda promova esse tipo de comportamento. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Na verdade, existem muitos textos que combatem com veemência a respeito da fofoca. Eu trouxe aqui apenas alguns para a gente refletir nesse momento. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 6, o apóstolo Paulo instrui a Timóteo para que ele evite as pessoas avarentas, porque a avareza é algo que mina a nossa fé. Semelhantemente, o apóstolo também diz que nós devemos evitar os falatórios inúteis que não servem para nada, que não trazem fruto nenhum e que não edificam em nada. Provérbios, no capítulo 6, o texto ainda é mais grave quando ele diz que há 6 coisas que o Senhor odeia, que o Senhor detesta, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que se apressam em derramar sangue, o coração que maquina o mal, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e a 7ª, que o Senhor aborrece aquele que espalha contenda entre irmãos. Eu lembro que certa feita alguém foi em nossa casa e no meio de uma conversa, essa pessoa começou a falar mal de uma outra pessoa. E na mesma hora Tarcísio a repreendeu. E a pessoa, no intuito de se auto-justificar, ela disse: mas ela fala mal de vocês. Então Tarcísio trouxe a grande lição da noite, quando ele respondeu: quem fala mal dos outros, na verdade, revela quem é. E eu não quero me assemelhar a ela. A verdade, amados, que uma pessoa que tem esse costume de falar mal dos outros é uma pessoa falsa, é uma pessoa dissimulada, é uma pessoa que não merece a nossa confiança e é uma pessoa perversa.
Uma pessoa que se deleita e que tem prazer em falar mal de outras pessoas, na verdade, não é companhia para ninguém. A verdade é uma companhia muito perigosa. Do mesmo jeito que essa pessoa chega para você para falar dos outros, ela também vai chegar para os outros para falar mal de você. A atitude mais sensata a respeito dessas pessoas é se afastar delas. Amados, esse é um mal que deve ser cortado pela raiz, tanto para os que falam como aqueles que ouvem. Lá em Efésios, no capítulo 5, o texto diz que nós não devemos ser cúmplices das obras infrutíferas da carne, antes, porém, reprovai-a. Então, quando alguém chegar para você para começar a falar mal de outras pessoas, repreenda, reprove esse tipo de comportamento, porque isso não é de Deus. E lá em Mateus, no capítulo 12, no verso 34, o texto diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se começarmos a preencher as nossas vidas com coisas que edificam, com coisas santas, justas, íntegras, então certamente nós iremos edificar a vida de todos os que nos ouvem. Está na hora, queridos, de compreendermos que fofoca é uma deformidade de caráter inflamada pelo inferno. E isso não é para os filhos de Deus, que devem refletir o caráter de Cristo. Portanto, elimine isso definitivamente da sua vida, se afaste desse tipo de pessoas e reprove esse tipo de comportamento em nome de Jesus.